Olá pessoal, estamos então começando a nossa live para falar sobre o edital de concurso público da Prefeitura de Camboriú 2022. As inscrições começam amanhã, dia 19 de julho e vão aí até o dia 18 de agosto. Então a gente vai falar sobre o concurso público, vamos falar também sobre os cargos disponíveis, o menor salário, o maior salário, a quantidade de vagas e vamos falar um pouquinho aí dessa conquista da sociedade camburense, que é a realização por parte do município do concurso público para o quadro de servidores efetivos aqui no município. Digo isso uma vitória da sociedade porque desde 2015, se eu não estou enganado, foi 2015 o último concurso público realizado aí pela Prefeitura de Camboriú. Há um déficit, é óbvio, né, decorrente desse período sem concurso público. E agora a sociedade camburense, depois de muita pressão política, força do sindicato, Ministério Público, Câmara de Vereadores, a gente conseguiu então fazer com que o município se mobilizasse e cumprisse essa agenda, que é realizar um concurso público, e a Prefeitura de Camboriú lançou nos últimos dias o concurso público, abre amanhã as inscrições e vai até o dia 18 de agosto. Então quero agradecer a todos que estão acompanhando a live, que estão entrando aqui. Nós vamos falar além dos cargos disponíveis, vamos falar dos vencimentos, vamos falar de como é que vai funcionar a isenção também, a nossa visão e a perspectiva em relação ao concurso público pela Prefeitura de Camboriú. Vale lembrar também que a gente, quanto vereadores, estamos acompanhando, fiscalizando, mas também a gente tem uma visão até administrativa em relação à gestão pública municipal, quando se trata aí da provisão de cargos efetivos através de concurso público. Por quê? Porque nós entendemos que a administração pública, para ser eficiente, precisa de bons servidores, eles devem ser capacitados, bem remunerados, para poder atender a expectativa da população. Então, a realização de um bom concurso público é a primeira etapa aí para cumprir essa tarefa administrativa do poder público. Quero agradecer a todos que sempre estão acompanhando o nosso trabalho, o nosso mandato, e a live aqui é uma forma também de a gente estar conversando, se aproximando e também falar um pouco das coisas que estão acontecendo em Camboriú. Gente, o concurso público que o município de Camboriú anunciou, ele vai ser realizado através da FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. A FURB tem expertise e experiência para conduzir e realizar concurso público, então isso é uma boa notícia. Nós sabemos então que o concurso público ele precisa seguir etapas e procedimentos legais, e a FURB aí, ela tem know-how para fazer e realizar esse concurso público. Então essa é uma boa notícia. O concurso público vai abrir as inscrições a partir de amanhã, dia 19 de julho, e vai até o dia 18 de agosto. A inscrição para o ensino fundamental é de R$ 60, a inscrição para o ensino médio de R$ 90 e a inscrição para nível superior R$ 120. Lembrando que para fazer inscrição não adianta ir na prefeitura, tem que acessar o site, que é concurso da FURB, que é concursos.furb.br. Eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem dessa informação porque não tiveram acesso ao edital. Quem me mandar no direct ali o seu telefone, o seu número de WhatsApp, vou estar encaminhando também o edital aí pelo WhatsApp, que é uma forma de a gente dar publicidade do concurso público, que é uma informação pública de interesse da sociedade, certo? Vai ter isenção sim, a previsão no edital para isenção. 5% dessas vagas é direcionado à pessoa com deficiência, para cumprimento de uma norma legal. A validade desse concurso é para 2 anos, então a gente vai falar de novo sobre isso mais para frente. E as dúvidas, gente, a verdade é uma só, não adianta ficar procurando vereador, secretário, agente político. Tem dúvida em relação ao edital, pontualmente essas dúvidas têm que ser tiradas diretamente com a FURB, que é a responsável pela execução do concurso público. Por quê? Porque qualquer pessoa que não seja da FURB dá uma orientação, uma informação que seja equivocada, pode aí te prejudicar na sua forma de ingressar, de inserir na inscrição junto a esse concurso público. O maior salário é de R$ 4.600, nós já vamos falar qual que é o cargo. O menor salário, e aí sim, tem novidade aí.
O menor salário é de R$ 1.112. Nós vamos falar qual vai ser esse cargo, que é uma novidade aí no quadro de servidores efetivos do município de Camboriú. Quantidade de cargos, 165 cargos. Aliás, 104, que a gente vai ter aqui, assim, nós vamos ter cadastro de reserva. Então, para provisão, dentro desses 2 anos, quantidade de cargos é 165. O número de vagas, ou seja, para os cargos, é de 105 e cadastro de reserva aí 104. Ou seja, nós temos aqui, eu vou falar isso no decorrer da live, quem tiver dúvida pode também questionar em relação aqui a minha interpretação acerca do edital. O interessante é não perder prazo, né? A regra básica para participar do edital é ler todinho o edital, anotar aí os prazos para não perder esse prazo, e tem dentro desse edital de concurso público, tá tudo especificado ali, o requisito para os cargos, como é que vai funcionar, o dia da prova. Então fica com a gente nessa live aqui que vai ser muito legal. O que me chamou a atenção, que eu quero destacar aqui, que é muito importante para quem está acompanhando a live, que esse concurso público aqui, ele vem para atender uma demanda que o município de Camboriú tem em várias áreas da Prefeitura de Camboriú. E está dando a oportunidade para muitas pessoas que hoje trabalham na Prefeitura como temporários, né, o ACT, muitas pessoas que gostariam de ingressar aí no poder público, trabalhar na Prefeitura e nunca tiveram a oportunidade porque nunca foram indicados pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito não deu uma oportunidade como cargo de confiança, mas são pessoas que têm vontade de servir o público. E ser servidor público é um chamado, sabe? Eu costumo dizer que você ter a capacidade de servir o próximo e ainda receber para isso, realmente é algo muito bom, algo nobre, e que quem tiver acesso e tem essa oportunidade precisa aí dar o seu melhor. Dado essas explicações iniciais e agradecendo a todos que estão aí acompanhando a nossa live, eu quero passar para vocês o seguinte. Eu fiz uma leitura desse edital assim que ele foi publicado e me chamou a questão algumas coisas que eu preciso estar conversando com vocês, até na qualidade de vereador, para deixar claro algumas situações que vão ocorrer por conta do concurso público. Primeiro, o que me chamou a atenção aqui é que muitas pessoas que não estão em dias aí com a questão eleitoral vão perder a oportunidade de fazer o concurso público, porque é um requisito, né? Muitas pessoas acabaram deixando de se regularizar junto à Justiça Eleitoral, então essa é uma questão que tem que ser observada. Quem quer ocupar um cargo público tem que estar em dia com as suas obrigações militares e eleitorais. Idade mínima, 18 anos na data da posse. Então é interessante observar essa situação também. Para fazer a inscrição, tem que clicar lá tem que entrar pela internet, http://concursos.furb.br, aí vai aparecer o link da Prefeitura Municipal de Camboriú, o concurso público. Antes de começar a live, eu acessei para ver se realmente estava disponível, está. Então, ou seja, a inscrição é online. Então, vamos prestar atenção, pessoal, para não perder o prazo e também para saber que de forma online dá para fazer a inscrição. Outra questão é sobre a isenção, né? Muita gente pergunta aí, quanto é que custa, quem não tem recurso tem direito à isenção? Tem. Inclusive, é uma lei municipal de 2014, a lei 2.697 de 2014, que prevê a isenção aí do concurso público para aquelas pessoas aí que são doadores de sangue e também de medula óssea, mas para isso tem que comprovar, é óbvio que tem que comprovar. Então a legislação ela permite a isenção, a legislação municipal, mas a pessoa que vai fazer a inscrição tem que comprovar que nos últimos 12 meses fez a doação de sangue pelo menos 2 vezes. E é importante também porque tem prazo para isso, né? Embora a inscrição ela vai até o dia 18 de agosto, as pessoas que querem ir saber se vão ser deferida a questão da isenção, elas têm aí até o dia 29 de julho para verificar se foi esse pedido ou não deferido, e aí poder então entrar com recurso caso não tenha isenção da taxa.
mas é importante também observar que quem não tem os requisitos não vai conseguir a isenção, então é bom as pessoas estar atentas a isso. E os custos? Os custos desse edital. Pois bem, para o alfabetizado, o fundamental, o ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano, ou aqueles que são alfabetizados, eles vão pagar uma inscrição de R$60, e também o médio, ensino médio ou técnico, o valor da taxa de inscrição para participar desse concurso público é de R$90, e o nível superior, o valor de R$120. O pagamento, olha só pessoal, o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição pode acontecer até o dia 19 de agosto e é exclusivamente por boleto bancário. Então, é um resumão aqui desse edital para você que às vezes não teve acesso ainda. Já volto a repetir, quer ter acesso ao edital na íntegra, acesse lá a FURB. Se quiser receber via WhatsApp, a gente vai estar aqui também encaminhando para as pessoas. Pode pedir aqui via direct, manda o número que a gente encaminha. Outra questão que a gente colocou aqui, além dos valores da inscrição, que eu também fiz uma pontuação aqui, é da pessoa com deficiência. Já falei inicialmente que 5% dos cargos aí estão disponíveis ao preenchimento através do concurso público, 5% é destinado à pessoa com deficiência. Então é atendimento a uma lei complementar, ou seja, uma lei complementar de 2012. Então na época que eu era secretário de administração, a gente fez questão de colocar isso também na legislação municipal para garantir a pessoa com deficiência ter acesso ao poder público também através da provisão de um cargo efetivo. E aí, o que acontece? Quem vai usar aí essa prerrogativa vai disputar a prova, claro, em condições iguais para todo mundo, mas vai ter que também fazer aí o pedido da prova, requerer, né, num prazo determinado pelo edital aí, vai requerer aí que possa então fazer a prova em condições especiais. Para isso vai ter que ter o atestado, vai ter que cumprir o que está no edital, e eu acho interessante porque a gente trabalha com inclusão, sabe da importância dessa previsão legal aqui ser cumprida. Provas, vamos lá. Vai ter prova objetiva para todos os cargos. Essa prova objetiva então é de múltipla escolha. Então é interessante, muitas pessoas que vão participar do concurso público, elas não tiveram ainda a oportunidade, às vezes, de conhecer a história de Camboriú, não tiveram acesso a todas as informações. É importante estudar bastante e, mais do que isso, conhecer também a história do nosso município para que possa fazer um concurso público mais seguro de si. Para os cargos de professor, vai ter uma prova de redação, certo? Prova prática, também de caráter eliminatório, que vai ser aí para os cargos de operador de escavadeira hidráulica, operador de microtrator, operador de pá carregadeira, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira e operador de trator agrícola. Então, esses vai ter uma prova prática também para poder apurar a perícia daquele candidato ao operar essas máquinas. E olha só, gente, a prova objetiva vai ser língua portuguesa, 10 questões, conhecimentos gerais, 10 questões, conhecimentos específicos, ou seja, relacionado ao cargo que o candidato está pleiteando a vaga, 20 questões. Então, o valor total da prova objetiva, o número de 40 questões aí, igual a 10. Interessante porque aqui nesses conhecimentos gerais é onde geralmente muitas pessoas conseguem aumentar a sua nota por estar mais preparado. E nas questões específicas é justamente aquela área que você quer atuar, então tem que ter um conhecimento relacionado a isso. Vamos seguir aqui, o que mais que eu anotei? Olha só, gente, a prova desse concurso público é para acontecer no município de Camboriú, mas o edital aqui diz que caso, e eu acredito isso, que eles fizeram essa previsão, até porque pode ter uma quantidade de inscritos superior àquela demanda que o município possa atender, ou que os espaços estejam realmente preparados para a realização e aplicação dessa prova. Então, pode ocorrer fora, sim, do município de Camboriú, mas a tendência é que as provas vão acontecer no município de Camboriú. E essas provas, eu até anotei aqui, essas provas vão acontecer, as objetivas, no dia 4 de setembro, então, ou seja,
tem tempo aí para se preparar, né? A prova prática no dia 9 de outubro e no dia 28 de outubro será a homologação do resultado. A Shirley perguntou aqui, boa noite, em caso a isenção da taxa de inscrição? Sim, como já falei anteriormente, há sim para quem faz a doação de sangue, né? Que nos últimos 12 meses aí, no mínimo 2 vezes fez a doação de sangue, ou tem aí como comprovar a doação de medula óssea, consegue sim, comprovando junto à sua inscrição, consegue a isenção, senão vai ter que pagar a inscrição. Voltando a falar que quem está realizando o concurso público da Prefeitura de Camboriú é a FURB, e a gente sabe que a FURB tem aí condições técnicas e know-how para executar esse concurso público, então isso é uma notícia positiva. As dúvidas é por e-mail, gente, né? concursopublico@furb.br, é por ali que todas as pessoas que tiver alguma dúvida vão acessar aí a FURB para tirar as suas dúvidas. Como eu já falei, a quantidade de cargos aí ultrapassa 160 cargos, número de vagas, e assim, porque como vai ter o cadastro de reserva, então o município, o que acontece? O município pode chamar as duas e ainda tem mais um cadastro de reserva, caso o município tenha essa demanda, tem como justificar aí esse chamamento, certo? As provas, então, repetindo, vão acontecer em setembro, dia 4 de setembro, a objetiva, e aí, após um intervalo de mais de 30 dias, vem a prova prática, dia 9 de outubro, e no dia 28 de outubro, a homologação do resultado. Quanto tempo esse concurso, a validade do concurso público? 2 anos, né? Então, isso é básico dentro dos concursos públicos, e não poderia ser diferente esse aqui, vão ser 2 anos a validade, ou seja, concurso público realizado agora em 2022, homologado, começa a contar 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, dependendo da conveniência da administração municipal. Falei das provas, vamos falar também aqui, eu acho interessante a gente falar agora um pouquinho dos cargos, sabe? Isso que me chamou um pouco a atenção. Nós vamos falar dos cargos, eu separei aqui algumas anotações em relação a isso. Pessoal, obrigado por estar acompanhando aí o nosso trabalho, nosso mandato como vereador. A gente procura ser o mais transparente possível e sempre estar mais próximo da população, sempre dando as informações, acompanhando, fiscalizando e também apresentando as demandas junto ao governo municipal, que são demandas que vêm da sociedade. Essa é a nossa responsabilidade, nosso papel como vereador, e a gente procura fazê-lo de forma constante e também com muita responsabilidade. Interessante porque o concurso público tem um número grande de cargos diferentes, isso é positivo, mas por outro lado, a quantidade no número desses cargos, eu acredito que ainda não é suficiente para resolver todos os problemas da gestão pública municipal. E aí que está o grande X da questão. E aqui é comentário com responsabilidade também, a gente já tem o conhecimento da gestão pública, as suas demandas, a gente conhece a administração pública, tanto a parte interna, como também as áreas da administração pública, seja na área da assistência social, administração, educação, saúde, obras, infraestrutura. Então a gente já sabe pelas demandas, a responsabilidade que o município tem, a gente sabe isso de forma legal, e a gente também entende a responsabilidade que o município tem de prover esses cargos efetivos para poder prestar um serviço público de forma eficiente e poder ampliar políticas públicas importantes e também resolver problemas que já se tornaram crônicos no nosso município, por exemplo, a falta de professores, falta de médico, falta de servidores efetivos para fazer enfrentamento aí da demanda que existe e vem aumentando a cada dia no município de Camboriú. Uma coisa que me chamou a atenção, para nível superior, por exemplo, nós vamos ter aqui o cargo de administrador escolar, uma vaga. Nós vamos ter aqui para advogado 2 vagas. O salário para advogado, R$ 2.557, 20 horas. Então, é muito comum na administração pública ter essa questão da carga horária. Alguns cargos a gente vai encontrar aqui no edital com previsão de 40 horas, outros cargos com previsão de 20 horas. O advogado, graduação em Direito, mais registro no OAB. A mesma coisa para o enfermeiro. Então, o enfermeiro, uma vaga, salário de R$ 3.622,81, só que é 40 horas, isso mesmo. Curso nível superior,
né, em enfermagem, mais registro no órgão da classe, ou seja, no Corém. O que me chamou a atenção? Enfermeiro, uma vaga. Não atende a nossa demanda. A gente sabe que precisa mais do que um enfermeiro. E aí que está o X da questão também. Por que colocaram essa quantidade? Porque quando você faz um concurso público, o que é o ideal para o gestor público? Por isso que é importante, a hora que a gente escolher um prefeito, a hora do prefeito escolher um secretário, colocar alguém que, se não seja formado em administração, mas que tenha uma especialização em gestão, que tenha experiência em gestão, para entender que existe um ciclo, uma etapa para realizar um concurso público. Para chegar lá no concurso público, o ideal era que o gestor público fizesse uma reforma administrativa. Por quê? Porque se tu faz uma reforma administrativa, alinha as atribuições das secretarias municipais, revê o número de cargos de confiança, transforma esses cargos de confiança, esses cargos de comissão, em cargos de competência, diminui a quantidade deles, e aí você vai fazer, através dessa nova estruturação da parte administrativa das secretarias, da saúde, educação, finanças, administração, assistência social, enfim, de todas elas, você vai, através dessas atribuições, você vai ver quantos cargos efetivos tem, e através de um censo de servidor você vai saber quantos já estão, há quanto tempo contribuindo, quanto tempo falta para aposentar, e você faz uma nova lei em seguida, que é determinando aí o aumento do número de cargos. No caso, o número de enfermeiros, a gente sabe que é insuficiente para a demanda, então o município vai fazer um concurso público depois aí praticamente de 7 anos, vai despedir todo esse procedimento que demorou tanto tempo para chamar um enfermeiro, sabendo que a gente tem a necessidade de mais profissionais, mas se tivesse feito o trabalho de casa, que é com planejamento, organização, controle, fazer essa reforma administrativa, dimensionar o número de cargos efetivos que precisa ser aumentado para enfrentar a demanda que o município tem, para melhorar a qualidade do serviço público lá na ponta para a população, teria aí condições de prestar um concurso público mais eficiente, atendendo de fato a demanda. Exatamente, realmente uma vaga só, é só para dizer que não fez, ou seja, o Ministério Público cobrando, a sociedade cobrando, o sindicato cobrando, os vereadores cobrando, o município chega numa posição que ele é obrigado a fazer para dar uma resposta para a sociedade, e muitas vezes faz para cumprir, para dizer que fez, e não vai resolver todos os problemas. Essa é a verdade. É que nem a questão do aumento, né? O prefeito deu um aumento ao servidor efetivo, mas por outro lado tirou a função gratificada. Ou seja, meio que empatou, ficou a mesma coisa. Mas na hora do discurso é o aumento. Claro, de fato houve um aumento, porque a função gratificada não incide para a Previdência, mas por outro lado, o poder de compra e o reconhecimento, a valorização do servidor continua estagnada. Então são coisas que o servidor já está aprendendo a entender e já cobrar dos seus gestores. Então a gente faz aqui uma análise rápida, né? Até pela questão do que nós temos horários aqui dentro da live, mas a verdade é que uma das coisas que me chamou a atenção nesse concurso público é a questão das quantidades. O que eu acho interessante, embora eu acredito que o valor não é atrativo, mas é que a gente está abrindo concurso público para médico. A gente precisa de médico cardiologista, ginecologista, neurologista, e aqui todas as especialidades praticamente estão contempladas. A gente espera que dê certo, porque nós temos uma demanda por especialista na saúde muito grande, e a gente entende que o servidor efetivo, ter um médico no quadro, é muito importante. Então o salário do médico aqui é o maior do concurso público, né? Embora eu acredito que esse valor não é tão atrativo assim para a gente conseguir trazer médicos para compor o quadro efetivo na Prefeitura de Camboriú, mas é um ponto positivo esse concurso público. O médico aí vai ter o salário de R$ 4.600 para trabalhar 20 horas semanais. A gente vai ter para assistência social uma vaga, também acredito que a quantidade também não é suficiente para a demanda. Nós estamos inaugurando, e olha só, e aqui é um grande pecado, uma política pública séria que precisa ser implantada na questão da assistência social. Quem é da assistência social sabe o que eu estou falando. Nós temos um CREAS que foi implantado na época que eu fui secretário de assistência social, inclusive em 2016,
que fica na rua Jesuína Anastácio Pereira, aqui no Areias. Esse CREAS, para poder efetivar a política do Sistema Único de Assistência Social, a sua equipe multidisciplinar precisa aí, de servidores efetivos. E para coordenar a recomendação, através aí das normas técnicas do Ministério, que o coordenador seja, e isso está previsto em lei, inclusive, que o coordenador seja um servidor efetivo. Então, esse único assistente social não vai atender, porque nós temos um CREAS, temos o CRAS, que é o Centro de Referência Assistência Social no Monte Alegre, na Monte Neblina. Vai ser inaugurado mais um CRAS, que vai estar à disposição da população. Então, no mínimo, 3 assistentes social e 3 cadastros de reserva. Era para estar aqui, no mínimo, contemplado dessa forma. Infelizmente, não está. Então, se a gente tem a necessidade de atrair médicos para trabalhar no quadro de servidores efetivos, a gente precisa que esses salários sejam mais atrativos. Se a gente precisa ter maior vínculo com a comunidade na questão na saúde, nas nossas unidades de saúde, fazer um concurso público para contratar um único enfermeiro também não é eficiente. Mesma coisa na assistência social. Na assistência social você tem demandas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, no Centro de Referência em Assistência Social, por mais assistente social, e você faz um concurso público depois de 7 anos para chamar um só, não é eficiente. É como a nossa amiga comentou aqui, para dizer que está fazendo. E aí cabe, e aqui não é uma crítica política, aqui é uma crítica em relação à gestão, porque o vereador John vai passar, o atual prefeito vai passar, mas a prefeitura continua, a população continua precisando do serviço público, e ter planejamento e fazer tomar essas decisões dentro de um planejamento a médio e longo prazo é o dever básico mínimo de qualquer gestor, certo? E assim, outras coisas que me chamou a atenção: professor de anos iniciais, 5 vagas para 20 horas e 5 vagas para 40 horas. Gente, o que eu mais presenciei nesses últimos anos é a falta de profissionais na educação. Chamar pelo processo seletivo não resolve mais. Essa é a verdade. Então, a gente teve no início do ano letivo, a gente teve assim, o pior retorno letivo da rede municipal de ensino da história de Camboriú. Né? São dados que mostram que o município, por ficar tanto tempo sem fazer concurso público, ficar dependente de processos seletivos que geralmente são fracassados. E por que são? Simples. Eles são fracassados porque a pessoa faz o processo seletivo para trabalhar na educação, ela não faz só para Camboriú. Ela faz para trabalhar em Balneário Camboriú, em Itajaí, Itapema, e onde ela for chamada primeiro, é óbvio que ela vai tomar posse. Aí quando ela é chamada em Camboriú, ela não tem mais a necessidade de ocupar. E assim, os nossos alunos da rede municipal de ensino vão sendo prejudicados. Por quê? Porque vão ficando sem um profissional. E, gente, educação tem que ser levada a sério. A única forma de a gente mudar a nossa sociedade para o melhor é através da educação. E se as nossas crianças já sofrem um prejuízo no ensino-aprendizagem, já na rede municipal de ensino, lá no ensino fundamental, quem vai pagar com isso é a nossa própria sociedade. Quero agradecer aí a Shirley, que está parabenizando a gente por estar sempre atento, fico muito feliz pelo reconhecimento. E professor, por exemplo, uma demanda recente, professor de atendimento educacional especializado, o AEE, 2 vagas. Então, a gente não tinha, dentro do quadro efetivo, 2 vagas, tudo bem. Se está dentro de uma programação, eu acredito que o Ministério Público está acompanhando, porque nós, vereadores, estamos em contato com o Ministério Público, cobrando da Secretaria de Educação, é importante que tenha, mas eu acredito que a gente tem uma demanda muito maior na educação especial e a gente precisa ter um olhar diferenciado no nosso município. O que eu mais vi na rede municipal de ensino é falta de professor de matemática e professor de português. E aqui no concurso público, vejam vocês, concurso público da Prefeitura de Camboriú para contratar professor de português, 3 vagas. Concurso público para professor de matemática, 3 vagas. Então, assim, gente,
as quantidades não estão de acordo com a demanda que o município tem. Ah, John, mas são as vagas disponíveis por lei. Aí entra aquilo que eu falei inicialmente. A gente está dando aqui a nossa visão sobre a nossa perspectiva ao ler o edital, que se o município tivesse feito o dever de casa, como todo bom gestor deve fazer, que é o quê? Fazer uma reforma administrativa, alinhar as secretarias municipais, diminuir o cargo de confiança para aumentar o número de efetivos que possam ser previstos numa nova lei, aumentando esses cargos para fazer um concurso público que venha, no mínimo, dar uma resposta melhor para a sociedade na educação, na saúde, na assistência social e também nas outras secretarias. Professor de Educação Infantil, 5 vagas. Professor de Educação Infantil, 20 horas e 40 horas, 5 vagas para 20 horas, 5 vagas para 40 horas. Para professor de Geografia, 1 vaga. Professor de História, 2 vagas. Psicólogo, 1 vaga. E supervisor escolar, 1 vaga. Então essa aqui a gente já viu. Vamos para a próxima. Agente de Proteção e Defesa Civil. Pô, legal. Isso daqui é legal. Cada vez está mais comum a gente ter um enfrentamento aí dos efeitos climáticos. A gente precisa, quanto poder público, quanto sociedade, estar preparado para ter uma resposta rápida em relação a isso. Então, aqui é um ponto positivo. O governo municipal, ao criar um cargo e a fazer concurso público, nós temos aqui o Instituto Federal, que forma uma mão de obra com qualidade, com competência para ocupar esses cargos, e o município precisa. Inclusive, eu cobrei na Câmara Municipal, cobrei junto ao governo municipal, a Secretaria de Defesa Civil, que cria um plano de contingência para dar uma resposta maior, porque cada vez mais está recorrente, e ter profissionais capacitados no poder público é importante. Então aqui um ponto positivo. Vou falar agora com vocês, deixa eu tomar um pouquinho de água, estou falando muito rápido, mas tá legal, tá legal. Estou feliz aí que o pessoal está acompanhando. E olha só, a novidade nesse edital é sobre um cargo recém-criado esse ano, que é o de assistente educacional. Essa é a novidade, tá? Ou seja, o assistente educacional vai ser previsão através do concurso público, 5 vagas para 40 horas, no salário de 2.224, e 5 vagas para 20 horas, salário de 1.112. Requisito: ensino médio. E aqui, gente, eu preciso abrir um parênteses. Nós sabemos do desafio que é fazer a gestão da educação do nosso município, uma vez porque nós temos uma demanda que cresce, o número de alunos da rede municipal de ensino. Para mim, a educação infantil, ela precisa de um olhar diferenciado por parte dessa gestão, e até porque eu aprendi, durante a pandemia, eu fui estudar a questão da educação, ouvi especialistas, e são os primeiros dias, do aluno, quando ele se insere na educação pública, os seus primeiros 1000 dias são os mais importantes para a sua vida ali no ensino-aprendizagem. Então a educação infantil, ela tem um papel fundamental, seja na formação desse aluno, para entregar ele para o ensino médio e também para o ensino fundamental, com condições dele progredir e ter um aproveitamento melhor. E o que acontece? Ouvindo o especialista, há algumas questões a relação de criar um cargo de assistente educacional. A gestão da educação tem que saber muito como utilizar esse profissional para que ele não venha no dia a dia, na prática, vir substituir o professor. Ele não pode, a gente sabe que não é o que está dizendo a lei, mas muitas vezes ele não pode se tornar esse severino. E aí eu fui ver as atribuições do assistente educacional, perto de outras, é o que mais tem atribuição. Tudo bem, mas a gente tem que entender, se a gente quer colocar uma qualidade na educação, a gente pode aproveitar assim esse profissional, sabendo que ele tem as suas limitações por estar aí na questão do ensino médio. Então ele é bem-vindo, mas ele precisa estar bem alinhado às suas atribuições para que ele não venha a fim de trazer um prejuízo para a qualidade de ensino na rede municipal de ensino, vir aí a fazer o que geralmente a gente acaba vendo acontecer muito com as monitoras de educação infantil, Elas já estão numa luta, a qual eu defendo e respeito, que precisam ser reconhecidas pela educação municipal como protagonistas aí no ensino-aprendizagem,
reconhecendo e mudando, inclusive, a sua nomenclatura e, mais do que isso, dando as atribuições necessárias para que elas possam contribuir na melhoria do ensino-aprendizagem dos nossos alunos matriculados aí no ensino infantil. Para isso, é importante ter uma visão diferenciada lá na gestão pública municipal na área da educação. Então, essa é a novidade. Voltando aqui para a saúde, técnico de enfermagem, 2 vagas, salário de R$ 2.303, 40 horas, ensino médio completo, mais a educação profissional e enfermagem, no caso de técnico, e o registro no órgão da classe específico, que é o COREM. Nós vamos ter aqui 2 vagas para técnico de enfermagem. Entra na mesma questão da quantidade lá para o enfermeiro, enfim, para assistente social e os demais cargos. Então a gente percebe que o concurso público ele está acontecendo, é muito importante que ocorra, então a gente tem que aqui reconhecer que o concurso público, ainda que tardio, saiu, mas a gente percebe também que ele não vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque o município não seguiu aí uma agenda administrativa para fazer isso de forma eficiente. Nós vamos ter aqui 2 vagas para técnico de enfermagem, como eu falei, 2 vagas para técnico de gesso, 1 vaga para técnico em agropecuária, 1 vaga para técnico em contabilidade e 2 vagas para técnico em radiologia. Então é isso daí. E também temos aí vagas, e aí a gente vai falar, por exemplo, eu fiscalizo as escolas municipais, o Centro de Educação Infantil, e vejo aí uma quantidade pequena de merendeiras para dar conta da demanda. Eu fui, por exemplo, na escola aqui do Ivone, no Santa Regina, e eu fiquei com dó, porque o número de alunos na escola matriculados esse ano cresceu, e uma merendeira para dar conta de tudo isso, né? Então a gente precisa fazer concurso público para mais merendeiro. Está tendo aqui para 5 vagas, salário de R$ 1.779, mais 40 horas. E aí a gente vai ter, como eu já falei inicialmente, né, para operadores de microtrator, escavadeira hidráulica, motoniveladora, pá carregadeira, operador para retroescavadeira, operador para trator agrícola, operário braçal, 15 vagas, salário de R$ 2.000. Então aqui um ponto positivo, a gente tem que comentar isso, porque é importante. A gente precisa dessa mão de obra, aumentou o salário para esse cargo, então isso é muito bom. A gente vai ter ainda para pedreiro, pintor, telefonista, 1 vaga para cada. Então é isso, gente. 3 vagas para calceteiro. Auxiliar de serviços gerais são 5 vagas, tá? Auxiliar de cozinha, 1 vaga. Encanador, 1 vaga. Para gari, 10 vagas. Salário de gari, R$ 1.779. E aí tem motorista, categoria B, são 5 vagas, salário de R$ 2.500. Motorista, categoria D, 5 vagas, também salário aí de R$ 2.500. Gente, essa foi a nossa live a respeito do concurso público da Prefeitura de Camboriú, lançado aí recentemente. Amanhã inicia as inscrições, nesse dia 19 de julho, e vai até dia 18 de agosto. Você que acompanhou a live, quiser deixar seu comentário, muitas pessoas que não têm acesso ainda ou não tiveram acesso a essa informação, você pode, eu pretendo deixar essa live disponível, você pode comentar e marcar essa pessoa para ela ter acesso. Eu acredito que a gente cumpre aqui o nosso papel como vereador, dando publicidade, mostrando que a gente está acompanhando, fiscalizando, e também nós estamos à disposição da nossa sociedade. Como eu falei, e eu vou fechar aqui a nossa live, resumindo, amanhã inicia as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Camboriú, que vai do dia 19 de julho a 18 de agosto. As inscrições vão de R$ 60 a R$ 120, dependendo aí o nível. A gente tem aí uma quantidade que não vai atender a demanda da educação, da assistência social, da saúde. Então, esses são os apontamentos que eu fiz. E se o município tivesse, o governo municipal tivesse feito serviço de casa com planejamento, ter feito a reforma administrativa, reduzido o número de cargos de confianças, acrescentar um número de cargos suficiente para ter uma entrega de um serviço público a contento da demanda da nossa sociedade, a gente teria uma eficiência maior ao cumprir esse requisito de realizar o concurso público. E também saber que essa agenda ocorreu por pressão da sociedade, dos servidores públicos, do sindicato, do Ministério Público, a sociedade por si só, e depois de tanto tempo a gente tem a realização. O concurso público está disponível
no site da FURB, a FURB que está realizando o concurso público, e então a gente deixa aqui a nossa contribuição e também dando transparência, publicidade desse ato público. Gente, eu agradeço a todos vocês que acompanharam até agora, às 20h40, ao nosso bate-papo aí, nossa visão em relação ao concurso público da Prefeitura de Camboriú. Quero dizer que eu tive a grata felicidade de ser secretário de administração de 2009 a 2012, onde eu tive a oportunidade de ser o secretário que mais chamou servidor público, foram mais de 500 chamamentos aí de servidores efetivos para ocupar um cargo de provisão efetiva no município. Me orgulho disso porque tenho muito respeito pelos nossos servidores públicos, aqueles que vão fazer esse concurso público, que vão ser aprovados após a homologação do resultado, que vão ser chamados e convocados. Tenho certeza que vocês fizeram uma excelente escolha de servir ao próximo e estar na nossa cidade, servindo a nossa população, sendo pago para isso, demonstra aí que é um chamado e essas pessoas precisam serem respeitadas, capacitadas e receber todo o suporte necessário para executar aí o seu trabalho, a sua atribuição, as suas atividades de forma digna e também valorizando aí cada um desses. Então, eu deixo um abraço para todos os servidores públicos, me despeço dessa live e pretendo deixá-la à disposição aí para que todos possam, quem perdeu, pode assistir depois. Tá bom, pessoal? Muito, muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Aí uma ótima semana para cada um de vocês.